Ó, é ontem, né? Hoje aconteceu uma nova sessão e é o fechamento da comissão de ética que tenta caçar o mandato popular do grande companheiro Glauber Braga, tá? E vamos mostrar o vídeo, um corte que o grupo dele, a equipe dele fez e colocou no Instagram dele, aí eu passo para o Luiz comentar se ele quiser. Olha aqui, ó. Está rolando nesse momento, é porque foi na hora, né? Lá no Conselho de Éticas, a sessão do Conselho de Ética sobre o processo de cassação do nosso mandato. A sua experiência de vida, experiência política, parlamentar, o senhor já presenciou durante a sua vida algum julgamento no Conselho de Ética, principalmente depois de 88, da Constituição de 88, o senhor já presenciou algum julgamento onde algum parlamentar tenha sofrido cassação ou suspensão do mandato baseado em elementos de divergência política com o presidente da Câmara ou com outras forças consideradas hegemônicas? Nunca, deputado Glauber Braga, e me preocupo que na atual legislatura seja Vossa Excelência colocado em banco dos réus por representar uma corrente política legal, aberta, combativa do povo brasileiro, colocado no banco dos réus, quando uma deputada da corrente majoritária, talvez do mesmo partido do presidente da Câmara, é vista correndo atrás de um cidadão desarmado, com pistola na frente, ameaçando de morte em plena campanha eleitoral. E contra ela não vive uma comissão de ética. Nesse caso, eu acho que tinha que haver. Toda a sua experiência. Esse aí é um ex-deputado, um cara combativo, né, que foi uma das testemunhas do nosso grande camarada, lutador do povo brasileiro e do Rio de Janeiro, que é o Glauber Braga. Hoje foi a última sessão, a gente vai acompanhar tanto o canal do Portinho como esse aqui, canal TV Resistência Contemporânea, Rádio Transform, e depois trazer mais novidades para vocês. Portinho, como é que você viu isso aí, companheiro? Deputado Milton Temer, né, Gilbert? Gosto muito dele aí, acompanho quando ele participa de alguns debates aí. Ele tem toda a razão, né, Gilbert? Ele tem toda a razão. Uma deputada que correu atrás de um cidadão na véspera da eleição armada. É proibido andar armado na véspera de eleição, né? É o primeiro crime, né, Gilbert, eleitoral praticado por essa indivíduo aí, que ainda é deputada, né, Gilbert? Eu tenho falado isso, Gilbert, em alguns espaços aí que eu tenho, que eu utilizo, né, que cometem a loucura de me abrir o microfone, né, como tu, que é assim, né, Gilbert? É incrível como a gente tem... Esses dias eu fui fazer um react de uma pauta aí, que eu acho que era uma pauta econômica, e daqui a pouco o Alexandre Ramagem falando, Gilbert. O Alexandre Ramagem está indiciado por trama golpista, Gilbert, e é deputado. A Carla Zambelli é ré no STF por mais de um crime, por hackear sistema eleitoral, tentativa de hackeamento, por ataque ao sistema eleitoral. Enfim, como é que essa gente continua sendo deputada? E o deputado Glauber Braga, que é um cara que toda segunda-feira, Gilbert, ele está sendo caçado, porque toda segunda-feira ele vai para o Largo da Carioca falar com o povo, Gilbert. É por isso que ele está sendo caçado. Porque ele faz que a burguesia tem um medo tremendo. A burguesia tem um medo tremendo de ativistas de esquerda, de militantes, e especialmente de parlamentares, porque o parlamentar de esquerda, Gilbert, nada mais é do que um militante, um ativista qualificado. Ele é um militante, um ativista que está lá no parlamento expondo as causas da classe trabalhadora. Então, a burguesia tem um medo tremendo desse tipo de pessoa e ela vai fazer de tudo para silenciá-lo, para censurá-lo. Só que a gente tem uma grande contradição, como é comum no sistema capitalista, né, Gilbert? Quanto mais se tenta silenciar uma pessoa dessas, mais os holofotes da opinião pública e da sociedade recaem sobre ela. E aí a luta dessa pessoa é amplificada. Então, esse processo de cassação, lá no primeiro dia que ele foi aberto, Gilbert, eu falei isso aqui.
ele é um palco importantíssimo e é muito bom que ele tenha sido aberto. E, inclusive, eu avancei, Gilbert, eu disse o seguinte, no primeiro dia que o processo foi aberto, Lira já perdeu e Glauber já venceu. Não só Glauber, nós da esquerda já vencemos, porque nós vamos ter os holofotes. Se o Glauber for cassado, vai assumir a suplente dele, que eu não sei quem é, mas eu tenho certeza que é uma pessoa tão qualificada como o Glauber e tão representativa como ele, e o Glauber se torna um nome da esquerda fortíssimo para as próximas eleições no Rio de Janeiro, para o Senado, para ganhar um novo mandato parlamentar, para se candidatar a governador, para ser prefeito do Rio de Janeiro numa próxima eleição. Então, por todos os ângulos, nós vencemos já esse processo do Glauber, Gilbert, e o Lira sofre mais uma derrota. Concordo plenamente com você. E tem uma coisa importante que você me fez lembrar aqui. Você e o Hélio, né? O Hélio Souza aqui, com esse comentário dele. Obrigado, viu, Hélio? Você está aqui, cara, é uma honra. Que é a seguinte, o teu questionamento ele é fundamental e democrático. Democrático não dentro dessa democracia burguesa que a gente vive, mas é muito democrático. Como explicar, justificar um parlamentar que ataca a democracia, pedindo, inclusive, intervenção militar. Nós estamos aqui falando de uma só, mas são várias. Ainda está dentro do parlamento. Que democracia é essa? Se fosse um país um pouquinho mais sério, caçado e responsabilizado. Agora mesmo na Coreia do Sul, com a tentativa de golpe do presidente da República lá, o ministro dele pode ser, inclusive, pode perder a cabecinha dele lá. Está sendo debatida essa questão. O parlamento está colocando em votação. Porque não tem como. Porque eu estou dentro, eu fui eleito pelo sistema democrático, com as urnas da democracia, e vou para as redes sociais, para a imprensa, vou conversar, fazer reuniões para defender a tomada do poder. Isso aconteceu, não foi só uma vez. E não foi só a Zambelli. Isso é muito, muito sério. Como é que eu posso defender a democracia, ser um deputado mais votado de São Paulo na eleição, se não me engano, de 18, que é o filho desse multidelinquente, o Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro, que inclusive é cotado por alguns aliados, pelo PL, como um nome para substituir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não quer entregar, né, o capital político para outra pessoa longe dele. Ele usar uma camisa do Brilhante Ustra, o maior torturador da ditadura militar. E nós vamos ficar aplaudindo isso. Isso não é democracia, gente. Esses caras têm que ser enquadrados. Agora, enquadrados. Não sei como é que vai ser isso, porque agora nós vamos mostrar a grande contradição do governo Lula agora na segunda pauta. Gilbert, eu dei uma risada agora na tua fala, desculpa até dar essa risada, porque a tua fala é perfeita, né, e séria, né? Mas a risada que eu dei foi imaginando o número 2, o Eduardo Bananinha, num debate com o Lula. Eu imaginei e sorri aqui. E assim, né, Gilbert, o coreano ele teve a coragem que o covarde do Bolsonaro nunca teve, né, de tentar o golpe, né, de botar na rua ali, fazer o decreto de lei marcial. O covardão aqui nem isso fez, né, Gilbert? Exatamente, bem lembrado. O documento estava para ser assinado. Ele não teve coragem de assinar o documento, né, para a quebra institucional, a quebra da democracia. E não é porque estava pensando em democracia, não. Tá? Esse cara nunca pensou em democracia. Claro. Ele estava com medo porque não passava nem sinal de Wi-Fi. Tá? Morrendo de medo, porque é um grande covarde. Um grandioso covarde.